para você que acompanha a Pirate TV. Eu sou o Rock Brasilino e trago para você todas as emoções de mais um grande jogo. Manchester United contra a equipe do Atlético de Mandirituba. Falamos aqui do estádio Oldinei Trifólio, Trifolhão, nas vastas estepes dos Campos Gerais, entre Novo Horizontino e o deserto do Atacama. Estou aqui ao lado do comentarista, meu amigo Bartolomeu, que traz os comentários desta importante partida. Muito boa tarde, Bartolomeu. Boa tarde a você, Rock. Boa tarde a você, telespectador. Vai acompanhar mais um grande jogo de futebol. Eu diria um grande jogo de futebol, porque a partir de agora vale vaga para a próxima fase. Os dois times aí com muitas chances. Eu não sei dizer para você qual seria o favorito absoluto para ganhar essa partida, mas hoje será o vencedor. Sempre essa é a beleza do futebol, sempre um pode vencer o outro, pode terminar empatado. É bem verdade que aqui no Trifolhão temos a presença do torcedor, uma charanga bem animada nesta tarde, iluminada para os padrões nórdicos suecos, aqui entre Ibirama e o deserto do Atacama. Daqui a pouco as duas equipes estarão no gramado e você vai acompanhar todas as emoções de mais uma grande partida no Pirate TV. O Manchester United é um dos favoritos para vencer a equipe do Atlético de Mandirituba. Tem grandes jogadores que podem fazer a diferença, né, Bartolomeu? Com toda certeza, do lado do Manchester, nós temos aí o Rolando, camisa 7, estrela da equipe vermelha, e com certeza deve dar show hoje aqui. Ele que é, na minha opinião, na minha singela opinião, um sério candidato, um seríssimo candidato a melhor jogador do mundo nesse ano de 2022. E o Suado, do lado do Atlético, que é um grandíssimo jogador, um grandíssimo jogador, um baita do jogador que joga muita bola. O Suado, prestem atenção nesse jogador. Gosta de chegar também mordiscando a bola, o Suado. Vamos para o nosso gramado, vamos falar com o repórter Júnior, o nosso Juninho, que está sempre em cima da notícia. Muito boa tarde para você, Júnior. As informações direto do gramado do Trifolhão. Olá, Rock. Boa tarde, Rock. Boa tarde, Bartolomeu. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade que me deram de estagiar aqui durante esse jogo tão importante. Um agradecimento também à professora Paula da universidade, que vai aceitar essas horas como parte do curso. E estamos aqui para mostrar essa beleza aqui, ó. E só avisando que daqui a pouco as duas equipes vêm a campo para esse duelo que está mexendo com os nervos uma torcida, né? Da torcida que está aí. O time da casa, o Manchester United, vem a campo com a mesma formação do jogo anterior, com o craque Cavani começando no banco, mesmo com a pressão da torcida para a escalação. Já o Atlético de Mandirituba vem com uma dúvida para o jogo de hoje: se jogam de azul claro ou azul escuro. Eles estão consultando nesse momento a taróloga Cidinha dos Elementos, que vai ter uma divulgação nos postes da cidade muito famosa, dizendo: resolva a cor da sua camisa, traga o seu amor e limpo os pontos da sua carteira de motorista em 7 dias. É com vocês na cabine. Cidinha, saudades. Tá certo, está aí o nosso repórter Juninho trazendo todas as informações precisas, informações importantes em relação a essa partida. Já podemos trazer as escalações das duas equipes? Vamos trazer as escalações das duas equipes. Você acompanha aqui na tela da Pirate TV. Então a escalação do Manchester United, a escalação do Atlético de Mandirituba. As duas equipes já estão na boca do túnel para adentrar nesse que é um grande estádio do futebol mundial. Uma torcida que está ensandecida aqui, lotado o estádio. Vamos então à escalação do Manchester United, isso que importa. O Manchester que vem, Geleia no gol. A linha defensiva, 4 na linha defensiva, 20 para Tarô, 19 para Varanda, 5 para ele, não tem o porte, mas se chama Maguila. 23, Tchau. 17, o rapaz com problemas da infância, Freud. 6 para Pogobol. O trio da meia, 36, Pelanca. 18, Saudades. E 25 para ele, Pança. No ataque, o homem, uma máquina, uma besta enjaulada, Rolando.
Esse quadrado mágico do Manchester é realmente um quadrado. É uma excelente, inclusive, análise geométrica do meu amigo Bartolomeu. Banco de reservas da equipe do Manchester com João Mato cavando, Alex Trek e McDominay. Acho que é isso aí que o cara O Cavando com certeza deve entrar no segundo tempo. Ele que sempre entra no segundo tempo e penetra no gol adversário. Vamos então agora com o Atlético de Mandirituba, com 13, Falhaque no gol. A linha defensiva com 3, 23 Reinaldo, 2 Gil Mendes e 15 Ceviche, é uma delícia. 5 na meia cancha, 24 Versátil, 14 Doente, Sendogbia, 16 Errei e 12 para ele, o endiabrado Bode. A dupla de ataque, 7 Tristex e 9 o Mordiscador Suado. Banco de reservas para 10 Correra, 8 Grisalho, 18 Charmoso e 5 Ruim Depó. Se liga do Suado, ele vai entrar já suado em campo. Tá certo, as duas equipes então vão adentrar ao gramado do Trifolhão. As duas equipes nesse momento adentrando ao gramado do Trifolhão. Mais uma grande partida que você acompanha aqui na Pirate TV. Originalidade que nem você. Vamos lá? As duas equipes então já no gramado do Trifolhão. Oi, informação do gramado. Informação do gramado, repórter Juninho. Roque, só para avisar que hoje o trio de arbitragem vai ser feito por 3 pessoas. Excelente análise, uma análise muito concreta, uma análise matemática. É bom saber que o nosso repórter sabe contar. As duas equipes entrando no gramado. Você vai acompanhando ali. Qual que é o trio de arbitragem mesmo, Juninho? O trio de arbitragem, calma, eles me passaram... Calma, a professora Paula me deu aqui um papel com o trio de arbitragem. Calma. O trio de arbitragem... são aqueles 3 ali, ó. Ele e ele. São os 3 que vão apitar a partida. Um é o juiz. É com vocês na cabine. A gente nota que o trio de arbitragem é um trio experiente pelos cabelos grisalhos. Mas um não parece ser careca, né? Então não pode ser o Pierlu de Colina e pelo porte físico estão longe de ser o Daronco. Vamos então para o protocolo, execução dos hinos, as duas equipes no gramado, você vê na tela da Pirate TV. Veja também o porte do Pancinha ali, o Maguila. É o Maguila ali. Olha aquela pancinha maravilhosa de cheguei primeiro. Eu destacaria a grande presença na equipe do Manchester do goleiro Geleia. Goleiro que no último jogo pegou 2 pênaltis e mais a namorada do centroavante adversário. A informação relevante que você acompanha aqui no Pirate TV. Vai vendo então o protocolo com a execução dos hinos. Veja aí os jogadores do... Olha o porte, a cara séria, o semblante fechado. Esse é a máquina. Esse é o craque. O craque, a fera. O nosso trio de arbitragem inominável. E aí você vê também o semblante do Suado, os jogadores concentrado, né? do Atlético de Mandirituba, Falhaque. Olha o estilo aí. Esse aí também é o Doente, Versátil. Jogadores preparados para mais uma grande partida que você acompanha aqui na Pirate TV. E belo bigode do rapaz ali, Bartolomeu. Muito bom o corte dele. Vou pegar inclusive a dica do seu barbeiro. Tá certo. Você vai nos acompanhando, vai mandando recados, deixando o seu alô, o seu abraço. Um abraço que já vai chegando para a galera lá daquela mecânica maravilhosa. Um abraço para vocês. Gostaria de mandar um abraço também para todo mundo que está no Regimento Coronel Dulcídio assistindo a nossa transmissão. Mandaram aqui mensagem através do meu WhatsApp. Muito obrigado e um abraço especial ao Coronel Dulcídio. Sim, também quem manda abraço aqui é a galera lá da turma do Barão do Rio Branco. A Ellen, o Jackson, a Paula e também um abraço para o Barão de Rio Branco. Barão de Rio Branco que estivemos ontem jantando ali no restaurante aqui bem próximo ao estádio. Aliás, o restaurante magnífico, sensacional. Muito obrigado pela janta que foi de graça. Faz muito tempo que eu não vejo o Barão do Rio Branco, viu? Uma vez que eu soube do Barão do Rio Branco, estava meio caído, meio mortinho, mas tá tudo certo. Veja lá os jogadores já no aquecimento. Daqui a pouco temos a fala dos treinadores do Atlético de Mandirituba e também do Manchester United. Veja aí o Geleia, trio de arbitragem no centro do globo para a bola rolar na Pirate TV. Já
Já temos os técnicos, daqui a pouquinho com o repórter Juninho no seu gramado. Roque. Oi, pode falar, Juninho. Não só para apontar esse momento mágico que teve aqui, que os jogadores entraram com flâmulas dos seus times e resolveram não compartilhar um com o outro para poderem levar para casa e levar para o seu próximo jogo. É com vocês na cabine. Esse tipo de coisa é complicado, viu? Qual o problema de compartilhar uma flâmula? Qual o problema também do cara levar uma flâmula para casa, tadinho? Deixa ele. Por isso que o futebol está em crise, por isso que o Brasil não vai para frente. Falhaque, você vai acompanhando ali, camisa 13 no gol do Atlético de Mandirituba. Pongobol está com vontade. Eu acho que o Pongobol apronta hoje, hein? O Falhaque, que é reserva, está assumindo hoje pela primeira vez a titularidade do time. Ele que foi mostrando ao longo da temporada, né? O seu valor está aí. A gente vai observar bastante o trabalho desse goleiro. E a turma da charanga bastante animada, hein? O Freud, ele que teve problemas na sua infância, principalmente com a mãe, né? Complicado, né, meu querido Bartolomeu? Mas tudo tem seu jeito, a vida ensina, e ele realmente tem tudo para ser um grande jogador no futuro. Autoriza o inominável árbitro. A bola está rolando no Trifolhão. Você acompanha tudo aqui na Pirate TV, original que nem você. Você já vendo o trabalho ali pelo setor direito. Bola vai sendo pela linha de fundo. Informação, Juninho. Roque, só para avisar que o jogador Pança, ele acabou de ganhar no cara ou coroa, o que é uma coisa muito negativa porque ele tem problemas seríssimos de jogos e o psicólogo dele pediu para que ele não participasse desse tipo de coisa. Mas é complicado, é complicado. Essas Isso coisas pode dar trauma no coitado. A gente precisa saber de quem é a responsabilidade de dar uma coisa dessas para fazer, porque depois acontece algum problema, vão culpar a federação. O problema, esse é o tipo de problema que dá para resolver também com o Freud. Merecendo ali o Atlético de Mandirituba, carregando a bola pelo lado direito próximo do globo. Bola solta, Pogobol já vai na cobertura. Batalha pelo lance o Atlético de Mandirituba. Você vai vendo a bola rolar agora na meia cancha. Bola aberta lá pelo lado direito. Um belíssimo domínio do Tarô. Ele que deve ter falado com a minha queridíssima taróloga Cidinha. Agora, essa jogada já deu para entender qual é o esquema do time do Manchester. Esse camisa 20, o Tarô, enfiado aqui pela direita e sempre pegando muito bem na bola, como ele pegou agora, antes do lateral. Um toque astrológico agora do Tarô. Freud. Bola aberta ali. Toque de primeira do Pelanca. Aí faltou um pouquinho de força pro Tarô. A bola sai pela linha de lado em arremesso manual. Os primeiros movimentos aqui no Trifolhão. Aos arredores de Botucatu, Campos Gerais e também entre o deserto do Atacama e Nova Iguaçu. Quem pode desligar esse vento para mim, por favor? Falando no campo defensivo, viu o Manchester. A formação desse time do Manchester é 4-4-2 com o camisa 7 sempre acionado, como a gente vai ver hoje. O camisa 7, o Rolando, sempre acionado. Ele que é a grande estrela desse time do Manchester. 2 minutos. 2 minutos, este é o primeiro tempo. Prometeram um lanche pra gente, até agora nada, né? Vem descendo ali pelo lado direito, a equipe do Atlético de Mandirituba. Bola aberta. Bom lançamento ali pro Cabelinho. Descendo pela linha de lado e arremesso manual. E a galera da charanga animada. Lotadas dependências do Trifolhão. Você veja ali a galera da charanga no alto do seu vídeo. Gramado bom, hein? Gramado muito bom. Gramado que dá vontade de descer ali e bater uma bolinha. Olha, dependendo da situação dos jogadores, dá pra tentar. Lado esquerdo, trabalhando a jogada o Manchester. Se prendendo na cobertura, tchau. Um abraço. Lançamento lado esquerdo, vai Pança. Vai Pança. Boa bola. Você vê que o jogo está bem agitado, já são 5 laterais, 3 laterais a favor da equipe azul do Atlético de Mandirituba e 2 laterais em favor da equipe do Manchester. E com grandes oportunidades criadas até agora, nenhum chute a gol. Trabalhando no campo defensivo a equipe do Atlético de Mandirituba. Campo defensivo, próxima entrada da área. Que qualidade técnica esse jogador com a bola, hein? Roque.
Formação no gramado. Tô vendo aqui que o Tarô e o Bode estão conversando bastante aqui, então tô sentindo que tá rolando ou um jogo psicológico ou um clima. É com vocês na cabine. Ou talvez, se tratando de Tarô e Bode, um pacto. Lado esquerdo vai lançando então a equipe do Mandirituba. Bom lançamento para Bode, vai na cobertura. Olha a bobagem, chega apagando geral ali o zagueirão. Tira aí, meu zagueiro. Bola pela linha de fundo, escanteio, afastou o Varanda. O Varanda faz isso mesmo, né? Da varanda ele joga lá pra sala. Que é do nível. Cruzamento pra dentro da área, vamos ver quem sobe. Afasta a marcação, lá tá viva, sobrou, vem ali o Mandirituba, afasta o Palchester. Ceviche, o homem da salada, abrindo lá pelo lado esquerdo. Globo central, Gil Mendes, não é o do Vigor. Bola solta então ali pra Sendogbia. Ele protege bem, solta a bola para Gil Mendes de primeira. É uma troca de passe com qualidade, mas perde ali o Atlético de Mandirituba. Bola pelo setor esquerdo, vai avançando, entendeu o Palchester. Acompanhando no detalhe do vídeo. Saindo pela linha de lado. Pirate TV, original, que nem você. O jogo que você procura está na DirecTV Go. Assine já. Agora, Bartolomeu, eu quero que você destaque a qualidade da charanga, Bartolomeu. A qualidade da charanga tem uma corda do violão afinada apenas, mas muito bom, anima. Você vê como a torcida que está presente aqui está dançando, está muito animado esse jogo aqui. Animadíssimo. Quem está animado é o nosso goleirão ali do Palchester. Geleia. Animado. Animadaço. Muito animado. Como tá animado. Vem descendo ali o Manchester lá pelo lado esquerdo. Rolando, o homem, uma máquina, uma besta enjaulada. Ele não mostrou todo o seu potencial ainda até esses primeiros minutos de jogo, porque realmente a bola ainda não tem chegado com qualidade nos seus pés. Mas quando chegar, você vai ver só. Preste atenção nesse camisa 7 aí, o Rolando. Excelente versão de bola ali pelo setor esquerdo do campo defensivo do Mandirituba. Bode, perna direita, solta a bola, à frente da entrada da área, Sendogbia. Ele que é o verdadeiro carregador de piano desta minha cancha. Toque errado, Freud. Psicologicamente abre lá pelo lado direito. Tarô. Boa abertura. Ele viu ali, boa abertura para Freud, que levantou para dentro da área. E olha a confusão. Vai no domínio tranquilo. Que jogada sensacional da equipe do Manchester United. Você viu ali a triangulação, toque de bola, chegada rápida. Por pouco não sai um gol do Manchester. Roque. Informação, Juninho. Porque essa jogada, na verdade, do Manchester é conhecida como complexo de Freud. Bola aberta lá pelo lado direito, o Tarô. Dominou, encarou a marcação, viu aberto ali o Freud, toque para dentro da área, cruzamento nas mãos do goleiro da equipe do Atlético. Frio Lazar. Então, um jogo muito movimentado, realmente. Não digo nada se não sair um gol a qualquer momento. Bom toque ali pro campo de ataque, não vale nada. Tristex. Eu gostaria de ver o replay, porque eu tenho minhas dúvidas se realmente o jogador Tristex estava em posição irregular ou se, de repente, ele estava cortando as unhas. O impedimento marcado ali pelo árbitro bandeirinha, que tem a cara do Rodinei do Flamengo, viu? Tem a cara do Rodinei do Flamengo. Eu acho que é o Rodinei, inclusive. Roque. Oi. O jogador Tristex estava em posição irregular, tanto no campo quanto fora dele, porque ele estacionou em vaga proibida e vai ter que tirar o carro no intervalo. Isso é um problema pro técnico, meu caro Bartolomeu. Um problema pro técnico, porque se ele não voltar a tempo, ele terá que ser substituído, assim manda a regra e a gente precisa cumprir. E também manda o Detran. Chegou o lanche. Chegou o lanche. Demora, hein? Campo defensivo, vem ali o Atlético de Mandirituba. O que tem aí, Bartolomeu? Pô, bolachinha, cara. Pelo amor de Pelo amor de Roque. Deus. Oi. O cara come isso aqui e não, fica só uma com dor de informação barriga aqui 3 do dias. campo, que no campo não teve lanche, né? E prometeram que ia até almoço antes não vai ter mais. É uma situação complicada, eu não sei se essa jornada termina. Toque pra dentro da área, sai o goleiro. Sai ali pra fazer a defesa. O goleirão do Atlético de Mandirituba. O tempo vai passando, você vai se ligando em todas as emoções e o mais grande jogo aqui no Trifolhão. Tem uma coxinha aí, rapaz. Vem ali. Boa bola, solta, entrada da área, vai fazer Bode. É o pacto, é o homem, é o cara. Passou, limpou, sai o goleiro por baixo. Aí
faltou perna pro Mentirinha ali, né, meu querido Bartolomeu? Foi a... Só que... Foi a grande jogada da equipe do Atlético de Mandirituba até agora. Desculpa, tô comendo. Aí tentava avançar o Manchester, afasta o Mandirituba. Saudades, saudades. Tava com fome. Lembro de outras coisas vendo saudades. Esse troço aqui não vou comer, tá? Fica pra você. Não chegou a coxinha pra mim. Não, pedi coxinha. Chegou. Lá pelo lado direito vai trabalhando o Manchester. Freud. É a triangulação construída pelo lado direito. Maguila. Que jogada cruzou bem, sensacional desse ponta direita. Ele é um ponta avançado que vai até a linha de fundo, cruza ou finaliza. Agora não deu para saber se ele finalizou, se ele cruzou ou se ele queria ligar para alguém, para falar com alguém, matar saudades. Não entendi muito bem a jogada. E a bola solta lá no campo defensivo do Manchester. Aperta a saída de bola, Mandirituba. Rapaz! Que corte foi esse? Roubada de bola, hein? Que roubada de bola. Vai no Barbeiro e corta de novo. Lindo demais. Maguila. Dá pra ver a destreza do toque do Maguila. Freud. É aproveitando o 4-5-3-2 do esquema tático do técnico da equipe do Manchester, né? Pelanca. Toque para o Pogobol do Amor. Soltou pra Pelanca aí dentro da área. Chega rasgando a marcação do Mandirituba. Essa é a função do zagueiro. Roque, Fala, Juninho. o técnico do Manchester está super feliz que o Geleia conseguiu defender uma bola essa semana, porque durante o treino ele não conseguiu defender nenhuma, porque afinal de contas ele fica comendo o tempo todo, daí o seu apelido. Aí sobra pra quem? Sobra pro pessoal do departamento nutricional do time. Isso é um absurdo. Olha só a participação do nosso torcedor. Filma nós, Piratão. Olha a alegria do nosso torcedor. Você veja ali a qualidade, inclusive o porte físico do nosso rapaz do cartaz ali, do Geleia, né, Bartolomeu? Eu fosse você, olhava o jogo, tem escanteio agora. Bola cruzada pra dentro da área, então, ali do Atlético Mandirituba. É o Manchester. Perna canhota, cruzamento fechado. Quem é que sobe? Afastou a marcação, Pogobol, tocou, telegrafou. Lindo domínio, linda troca de passes, perde o lance. Mas a equipe do Manchester está dominando a partida. Você vê que o Atlético de Mandirituba chegou uma vez apenas. E a equipe do Manchester a todo momento está chegando ao ataque. Não sei não. Não posso dizer nada, mas talvez eu não diga nada o jogo inteiro. Agora, Bartolomeu, pela confluência de Vênus com a Lua em Marte, o Tarot tá jogando bem. O Tarot tá jogando bem. O Trifó tá jogando bem. O Versátil, você vê como ele é versátil, né? O Gil Mendes é meio Gil Mendes também. Excelentes comentários precisos, informação técnica aqui na Pereira TV. Campo defensivo vem ele, a equipe do Manchester United. Vontade de estar em casa uma hora dessa. Que jogo sensacional Muito nós bom, estamos vendo muito aqui. bom. Olha o Atlético. Boa troca de passe, triangulação perfeita lá do direito. Rasga, a bola vai pela linha de fundo. Roque, Formação. você perguntou aquela hora quem é que sobe e aparentemente quem é que sobe é o barril do petróleo, Roque. É com vocês na cabine. Cruzamento para dentro da área, então ali vamos pro escanteio. Vai com toda a sua destreza, qualidade. Olha o andar ali do nosso camisa 23 da equipe do Atlético Mandirituba. Reinaldo na bola. A galera da charanga. A galera da charanga. É um espetáculo. Os melhores em campo hoje. A bola vai ser cruzada para dentro da área, perna direita. Primeiro escanteio do Atlético. Cruzamento fechado, quem é que sobe? A cabeçada, festa, marcação, sobrou. Vem o Atlético Mandirituba, domínio de bola do Doente. Reinicia a jogada mais atrás. Doente mais uma vez. Ele solta a bola, vai na triangulação com o Sendogbia. Vai na insistência ali o Atlético Mandirituba. Sendogbia. Sempre ali. Agora o Atlético de Madrid sai mais pro ataque. E aí recebe uma falta o Sendogbia. Falta claríssima. Seria falta para cartão. Pirente TV, original que nem você. Chega de sofrer com Pirata TV. Assine DirecTV Go. Agora Bartolomeu, aquela chegada padrão ensino médio, Paulistinha. Deveria ter dado, a arbitragem deveria ter dado o cartão amarelo para o jogador do Manchester. Para
Trataram hoje não, e aí ele abriu mão. Não deu dar porque não cartão quis, não deu porque mal intencionado esse árbitro da partida. Bola pra dentro da área agora do Ponchester. Perna direita, levantamento. Fechado, a cabeçada, bode na trave! Na trave! Uma excelente jogada com destreza, representando a qualidade do futebol mundial. Com o Reinaldo, com a sua presença de peso dentro da área. E o bode, olha o toque. Olha o toque de qualidade, de peito. A la Maradona do bode, ele fez pacto hoje, Bartolomeu. Desculpa eu discordar completamente de você, Roque, pelo o abusado que foi o bode. Ele deveria ter colocado de pernas ou de cabeça. Ele foi tentar fazer uma jogada bonita, de ombro, e acertou ao travessão. Ele pode ser punido pelo time, porque não se faz uma coisa dessas. Horrível. Você vai vendo ali no detalhe os técnicos das duas equipes, inclusive o técnico do Manchester United. O Mark Knopfler, que é o técnico do Manchester, tem uma experiência larga no futebol, há 27 anos comandando esse time vermelho. Vem descendo ali pelo setor direito a equipe do Atlético de Mandirituba. Boa bola solta. Vai o chute pro gol. Ela passa pelo lado direito e vai pra fora. Você viu que o Manchester abdicou de jogar, o Atlético aproveitou desse momento e chegou duas vezes, como você vê no replay. No biquinho do Ronaldo. Uma excelente jogada ali da equipe do Atlético de Mandirituba. E vem ali o Ponchester. Pelanca. Bola levantada para dentro da área. O toque sai, goleiro. O Pelanca é o primeiro que deve ser substituído no intervalo, porque até agora não mostrou a que veio, não fez valer o seu salário jogando nesta tarde aqui. Que frio do caramba. Roque. Formação no gramado, Juninho. Não, o jogador versátil que fez o último chute a gol, na verdade, ele trabalha muito com rede social e ele é uma boa influência pro time. E olha o Senogme aprontando dentro da área, afasta a marcação. Ele é baixinho, rápido, liso. Ruim de bola. Cruzamento agora para dentro da área, uma grande oportunidade para a equipe do Atlético de Mandirituba, que cresce no jogo, né, Bartolomeu? Cresceu no jogo porque o Manchester está dando espaços. Deu espaços, é isso que dá. Não dá para dar espaços desse jeito. Tá louco. Espaço em casa, assim dá. Ah, não. Cruzamento para dentro da área, ela quer que sobe o toque! De Mandirituba. É dele, forma física em dia, triglicerídeos na boa. Nada de pão com requeijãozinho em casa feito pela sogra. Reinaldo balança o barbante. Abre o placar no replay, você conferiu. A galera tirando uma selfie, fazendo uma festa. Ih, rapaz, não pode usar celular no gramado não. Reinaldo abre o placar aqui no Trifolhão. De acordo com o regulamento da federação, o jogador pode usar o celular se o time está comemorando o gol. Então o Reinaldo fez o gol, o jogador comemorou o gol com o celular na mão. Ele continuou com o celular na mão. Até o juiz perceber, ele pode estar com o celular sim. Não pode isso aí, não pode. E o Reinaldo é uma grande revelação do Atlético, ele que veio de outro time que eu não estou lembrado agora, mas jogou 10 anos nesse outro time, veio para o Atlético, primeiro jogo dele como titular, já ir marcando um gol, ele que está em dieta e mais uns 3 meses, você vai ver, ele vai estar com 74 quilos. Uma perfeição do fisiculturismo, Reinaldo. Bola cruzada para dentro da área, afasta a marcação, Mandirituba. Agora é o Ponchester que vai para cima, bode. O nosso lateral esquerdo, bode. Tenta o toque mais à frente e perde o lance. Bola solta agora no globo central. Veja que o camisa 7 da equipe, o Rolando, camisa 7 do time. Olha lá, olha o celular beleza. Ainda está lá. É então, se o juiz permitiu, pode. Se o juiz permitiu, pode. Pança, levantou para dentro da área, tira de soco. Sobrou, vem o Ponchester, dominou. Toque mais atrás. E a bola não chega no 7. O Rolando, grande estrela da equipe do Ponchester. E agora um excelente chute, um chute maravilhoso, uma máquina demais esse chute. Você achou? Saudades, excelente chute, uma perna canhota
precisa. E o nosso querido continua com o celular ali. Ele tá fazendo uma imersão, né? Ele quer... 4 selfies, 3 fotos da galera, uma foto da charanga e ele tirou foto, inclusive, com o árbitro. A câmera não conseguiu pegar porque não pode, o regulamento não permite. Futebol e transmissão de qualidade? Assine DirecTV Go. E o tempo vai passando, você vai se ligando aqui, mais uma grande transmissão na Pirate TV. O juiz parou o lance, parou o jogo, tá impedido. O que ele vai dar? Vai fazer alguma coisa ali. Tá conversando com o Bandeirinha ali. O Bandeirinha chamou ele. Será que temos o árbitro de vídeo? Agora ele notou o celular na mão do jogador do Atlético de Mandirituba. Eu tô engolindo aqui a comida, tá gostosa essa coxinha até. Tá bom, né? Eu acho que ele vai... Vai expulsar. Cartão amarelo. Cartão amarelo só. Cartão amarelo, vai tomar o celular do jogador. Ele só não vai expulsar porque o jogador fez a selfie com o árbitro. Aí também o árbitro pipocou. Pipocou. Conivente. Podia expulsar. Não, o árbitro conivente. Roque, Oi, informação do gramado, Juninho. é uma tristeza que estão tirando o celular porque ele estava fazendo o jogo numa live que estava tendo mais gente do que a nossa transmissão. E aí também prejudica a qualidade da transmissão do futebol mundial. Então eu concordo com a retirada do celular, porque as pessoas precisam assistir a nossa transmissão e não a live de um jogador de um time qualquer. Não pipocou mais, tá certo. É inadmissível. E continua, vamos lá, segue Muito bom, árbitro. jogo. Aí parar, mas parar todo esse tempo por causa disso. Tem que descontar esse tempo e colocar nos acréscimos. Lado direito vai trabalhando a jogada ali, equipe do Ponchester. Que isso? Bota uma rodinha, Ceviche! Bota uma redinha ali, Ceviche, uma redinha, tomou pelas canetas debaixo das suas pernas. E uma excelente jogada. Roque, Oi. inclusive esse Pança que fez a jogada, ele é o mês de maio do nosso calendário. Rod abre a jogada lá pelo lado direito. Bola solta para o campo de ataque. Não dominou. O Reinaldo está muito isolado lá na frente. O jogador número 9, o Suado, até agora não participou tanto das jogadas de ataque como ele sempre faz. Não sei o que está acontecendo com o 9 Suado hoje. Agora, bom trabalho ali do Rolando, afasta a marcação. Acho que é cãibra. Vem o Ponchester. Uma troca de passe, próxima entrada da área, soltou. Vem Pogobol, abriu na cara do gol, vai fazer o empate, perde a oportunidade. Eu acho que ele poderia ter chutado em gol, né? Ele preferiu o passe, olha o que deu. Bom, tem um escanteio aí, vamos ver. Pirate TV, original que nem você. Essa cobrança de escanteio que vocês viram agora, eu gostaria que vocês esquecessem. Uma belíssima cobrança. Façam de conta que não aconteceu isso aqui. Uma belíssima cobrança. Horrorosa. Roque, Vai vendo aí o replay do lance anterior. Excelente troca de passo. O Olha, Pogobol podia ter chutado. Ele podia ter batido. Pirate TV, original que nem você. Pare de caçar link. Seu jogo está na DirecTV Go. Assine já. Juninho, tem informação, Juninho? não, eu ia perguntar que tipo de escanteio era aquele que foi cobrado, porque como eu não conheço direito de futebol, eu não entendi. É escanteio pau de selfie. É porque ele devia estar com alguma coisa na mão, atrapalhando, e não olhou o que ele fez. Escanteio para a equipe do Ponchester. Mais um escanteio, ainda bem que não é o mesmo cobrador. O cobrador agora amarraram ele ali no banco de reservas para ele não arriscar cobrar um escanteio de novo na vida. Vai para o escanteio, então, é o Ponchester. O tempo vai passando, você vai se ligando, tá 1-0 no placar, cruzamento para dentro da área, cabeçada forte, passa pelo lado esquerdo, vai para fora. É isso que dá. Um escanteio bem cobrado é outra história. A bola foi na área, lance de perigo para o Manchester United e uma boa jogada depois de muito tempo que o Manchester não agredia tanto assim o gol adversário. Você vai vendo mais uma vez o replay, a cabeçada forte
e quase a chegada do Ponchester. Agora estou com saudade de ver o Rolando. Enquanto eu não vejo o Rolando, a galera num baralhinho ali muito interessada no jogo, um jogo que anima o torcedor, que empolga o torcedor, que prende a atenção no torcedor. Eu não sei contar nesse baralho. Será que é truco? A pergunta que eu falo bom, deve ser truco porque canastra tem mais cartas, né? Eu tô vendo menos cartas nas mãos de quem tá jogando. Né? Pelas duplas tem cara de ser truco. É verdade. Agora eu tô com saudades do Rolando. Ele parece que entrou numa promoção para ver o jogo em campo, Bartolomeu. Ele não joga hoje a mesma qualidade do que ele vem acostumado a mostrar para sua torcida, que já está reclamando da sua atuação até agora. Ele só mexe no cabelo. A única coisa que ele tem feito no campo é mexer no seu cabelo até agora. É um belíssimo corte. Se o Juninho puder descobrir quem é o barbeiro, que eu tô precisando. Só porque eu falei, ele pegou na bola. Vai com a qualidade, ele é um homem, uma máquina, uma besta enjaulada. Perde o lance. Passa agora pela linha de lado. Bartolomeu, já passados dos 20 minutos, 1-0, Bartolomeu. O time do Atlético de Mandirituba não joga melhor se a gente for analisar o esquema tático das equipes, mas foi 3 vezes, foi mais perigosa. O Reinaldo fez um gol, 1-0, e aí o time vai agora administrando esse resultado, o que deixa o jogo chato pra caramba. Mas a charanga, o detalhe aqui nesta tarde no Trifolião. 25 minutos. Aí vai tentando naquele esquema de saída de bola, tic-tac, a equipe do Atlético de Mandirituba. Vai avançando o Sendogbia. Esse é um jogador que tem sido o cérebro do time até agora. Pode, Sendogbia. Ele observa ali a movimentação no ataque, se livra do primeiro, abre pro Bode, que avança pela ponta esquerda, cruzou com a perna canhota na boca do gol. Quase chega a equipe do Mandirituba. Vai tentando pelo lado direito mais uma vez. Tá bom, Coxinha? Já falo. Pirei TV, você está acompanhando tudo. E mais uma grande transmissão. 1-0 para a equipe do Atlético de Mandirituba. Sua inteligência... Roque, oi. Nós temos aqui um jogador do Manchester que está pedindo para ser substituído. Está sentindo alguma coisa e não sei se é uma dor física ou se ele foi atacado por algum boneco de voodoo pelo outro time. Tem que ficar de olho no suado. E quando o árbitro vê um jogador estendido no gramado pedindo atendimento, o árbitro tem que parar o jogo. Agora ele para o jogo e poderia ter morrido o jogador. É um absurdo. Uma coisa que acontece, nós temos que comunicar à federação que o árbitro trava lá, não estava prestando atenção, o jogador sentindo muitas dores ali, a gente vê o outro jogador atendendo ali, o Pança. Maguila. Sentiu Maguila, tá caído, sentido muito posterior de sua coxa direita, chora bastante, os maqueiros já vão ali atendê-lo, vai saindo de maca o Maguila, muita preocupação no gramado, já temos quase 27 minutos desse primeiro tempo, 1-0 para o Atlético Mandirituba e chora copiosamente o Maguila. Além da dor no posterior da coxa, a dor emocional de lembrar de Renata, que há 2 anos atrás largou ele para ficar com seu personal training. Mas o jogo vai seguindo, o Maguila vai sendo atendido pelos maqueiros e psicólogos da sua equipe. E por enquanto 1-0 para o Atlético de Mandirituba. E já tem substituição, o camisa 21 do Manchester. Cavando. O Cavando vai entrando, falei que o Cavando ia entrar no segundo tempo, acabou adiantando pela lesão do jogador do Manchester. É o Cavando em campo. Bola cruzada para dentro da área, sai de soco. Agora no rebote o Bode! Bola solta dentro da área, olha que beleza, o coraçãozinho pra galera, vai pro barbante pela segunda vez a equipe do Atlético de Mandirituba,
Festa no Trifolhão, nos Campos Gerais, no deserto do Atacama, em Nova Iguaçu. 2-0 para a equipe do Mandirituba e tava na cara, veja aí o replay. O belíssimo cruzamento com qualidade, destreza, me lembrando do David Beckham nos bons tempos. A saída do goleiro e o rebote de primeira, com classe, com destreza, com habilidade, com perseverança, com garbaldia, faz o gol, o Bode. 2-0 no placar, e aí as coisas vão se dificultando cada vez mais para o Manchester, que vai entrando numa crise danada. O Bode, que sirva de lição ao Bode, ele que na última vez que ele tentou fazer o gol, tentou fazer uma gracinha, fazer o gol de ombro e a bola bateu no travessão, agora ele fez o fundamento do futebol, o que manda o figurino do futebol, que é bater de bate-pronto, um rebote que o goleiro Geleia deu, esse Geleia que ainda não tinha trabalhado tanto a não ser para pegar a bola nas redes no primeiro gol, foi mais uma vez para o fundo das redes pegar a bola, porque realmente o Atlético de Madrid sobe pouco, mas quando sobe o Manchester dá chance e os caras estão jogando. Roque. Informação, Juninho. Não, a informação só porque o jogador Bode tinha tentado, na verdade, não exatamente com o ombro, um pouco mais abaixo, numa área normalmente chamada anatomia de tetinha. Tinha, verdade que tinha. Uma excelente análise biológica do nosso repórter. E temos, claro, a mensagem da audiência daqui a pouco participando aqui na transmissão do Prey TV. Você vai acompanhando todas as emoções direto aqui Tô lendo uma mensagem aqui do Cuca, mandou um abraço pra gente, obrigado pela sua mensagem aqui. Opa. Um abraço pra toda a família Beludo, cruzamento pra dentro da área, que aqui sobe, sai de tapa, olha o rebote, vai fazer o terceiro, grande defesa do Geleia, cresce a estrela, destreza e o peso de Geleia. Excelente defesa do Geleia em 3 tempos, deslocando 3 colunas, uma embaixo da coluna cervical ali, mas parece que não pegou naquela parte lombar. Uma bela defesa do Geleia. Já lança ali para o campo de ataque, cavando. Tentando se virar sozinho, perdeu o lance. Você vê que o cavando já dá mais velocidade ao time do Manchester, que precisa. Pirate TV, original, que nem você. Transmissão de verdade é na DirecTV Go. Assine já. Geleia tá bem. É o que presta no time, né? Voltou. Vamos aí trabalhando então. Você vai acompanhando todas as emoções de mais um grande jogo. E é claro, você vai participando. Você vai deixando sua mensagem. Você vai deixando o seu alô, o seu abraço. Temos uma mensagem aqui da Paula Tino, é isso? Paula Tino, tá? Ela diz assim: Bentinho traiu Capitu ou não traiu? Roque. Oi. Só dando a minha opinião sobre Capitu e Bentinho, isso é uma obra aberta, como já dizia Humberto Eco. Depois de um grande chute do Sendogre. E aí, Bartolomeu? Essa é a grande polêmica do jogo. Bentinho traiu Capitu ou não traiu? Se traiu ou não traiu, é um problema dele. Eles que vão para a justiça e que resolvam isso da melhor maneira possível. Eu torço para que a melhor decisão seja tomada e realmente eu não faço ideia do que dizer nesse momento. Mãe, segue o jogo. Mãe, depois eu te ligo, tá? Tô trabalhando. Tá. Não. Tá. Tô trabalhando, mãe. Beijo. 32 minutos, este é o primeiro tempo, 2-0 para a equipe do Atlético Mandirituba, jogo paralisado, jogo pausado, jogo parado. Vem aí Rui Depó. E olha o belíssimo sorriso de quem jogou demais no Sendogbe, mas Rui Depó no gramado, Bartolomeu. O time vai agora administrar um resultado de 2-0. O Rui Depó é esse jogador que fica mais atrás da linha da bola, meio na frente do volante, fazendo aquele posicionamento de contenção mais do que de ostensivo. Então, esse jogador realmente é um jogador firme, forte, com bastante marcação, que deve ajudar o Atlético até o final, segurar pelo menos esse 2-0, se não, quem sabe, atacar e agredir o time adversário quando tiver a possibilidade, mas defensivamente ele é... E olha a equipe do Atlético
Atlético quase tomando gol de diferença. Manchester chegando bem lá pelo lado esquerdo. Uma grande defesa. Uma grande defesa. Terminou? Agora eu me perdi no raciocínio, segue o jogo. Roque, Oi. não, só pra eu lembrar mesmo, quanto tempo que tem quantos minutos que tem um tempo? Mandaram estagiário aqui, pelo amor de Deus. Quanto que era mesmo? 45 minutos cada tempo. Viu? Obrigado, Roque. Valeu, Júnior. O cara tem que trabalhar mais, pô. Vem ali aqui pro Manchester United, do Manchester United. Aí tem uma falta perigosa, num bom balanço ali da equipe do Manchester. Um bom trabalho. Aí quem bate daí é o Rolando, né? O Rolando precisa bater dali. Aliás, ele precisa mostrar algum tipo de serviço. Ele que não fez muita coisa até agora no jogo. Ele que bate muito bem na bola nesse lugar. É uma grande chance para o Manchester nesse exato momento que a gente vai aí. Vamos ver. E uma boa jogada do Tchau que você vê ali no lance. Vai pra falta então, Rolando. Ele pega muito bem na bola dali, provavelmente é perigo para a meta do goleiro do Atlético de Mandirituba. A expectativa de fazer o Manchester entrar no jogo de novo, que perde 2-0. Eu acho que essa regra aí que colocaram a regra do Ronaldo. Olha só, é um homem, é uma máquina, é uma besta enjaulada com ódio. Parece um robô. Rolando, vai Robozão, bateu, ela passa muito longe de ter uma possibilidade de passar da barreira e assim dar possibilidade de ter uma dificuldade ao goleiro. Achei que a barreira estava muito próxima. Eu, se fosse o árbitro, mandava voltar a cobrança, porque o Rolando bateu muito bem na bola. Mas se a barreira estivesse melhor colocada, tenho absoluta certeza que isso não aconteceria. Ok. Fala. O Bartolomeu vai ter o seu desejo realizado porque vão cobrar de novo. Eu sabia. A barreira se adiantou, não pode. Isso está fora da regra. Onde está na regra que precisa de barreira numa falta? Agora sim, colocaram sim a barreira no lugar certo. A bola que não está colocada no lugar onde estava antes. Mas me mostre na regra onde precisa de barreira. Quem sou eu? Vamos lá de novo, Rolando. Eu tô com você, Rolando. O Brasil está com você, Rolando. Acho que ele maquiou antes de jogar, hein? A meia dúzia de telespectadores que estamos acompanhando está com você, Rolando. Maquiagem em dia, cabelinho na régua. Cara de malvadão, vai, malvadão. É a oportunidade do gol do Manchester. Terceira falta a ser cobrada e percebi que um pouco mais perto da área. Não sei o que aconteceu. Vai pra falta do Manchester. Pé na direita, bateu! E aí ele vai dar pênalti! A bola bateu na mão de alguém na barreira ali. Eu vi. Não precisa nem replay que eu já vi tudo. Pênalti. Claríssimo para a equipe do Manchester. Pênalti para a equipe do Manchester e mais um cartão amarelo. E a confusão instaurada aqui no gramado do Trifolhão fechou o tempo no terminal. E se for cartão amarelo para o camisa 27 do Atlético de Madrid, ele tem que ser expulso, porque é o segundo. Quando ele estava com a selfie na mão, o celular, ele já tinha tomado o primeiro cartão. Pênalti claríssimo, você vê aí no detalhe da Pirate TV. Rolando na bola. Ele que entrou meio chororô, meio pra baixo, meio cabisbaixo, tristinho. Parece que não dormiu muito bem. O Rolando é aquele jogador que pode ficar 90 minutos sem fazer absolutamente nada e numa jogada mágica acaba fazendo gol, como agora, por exemplo, essa chance na penalidade. Vai pra bola rolando. Concentração do goleiro. Falhar aqui no centro da meta. Pé na direita, rolando, bateu! Pra fora! É um dia ruim do Rolando. Não dá um dia ruim do Rolando. Literalmente não dá. Hoje ele está com algum problema fora daqui. Estou desconfiado que o problema dele está fora de campo. Roque. Oi, informação, Juninho. Informações do jogador Rolando. Quando muitos jogadores ficam escutando alguma música para animar e tudo mais, ele fica escutando sofrência antes de entrar no campo. Isso é sério. Aí erra pênalti, depois a reclamação procede, né? É inadmissível uma pessoa ouvir uma coisa dessas antes de entrar em campo. E olha só o chute, ele desloca bem o goleiro, pega naquele estilo que só o Rolando sabe fazer, mas manda longe da meta. Agora, essa informação que ele está ouvindo sofrência antes do jogo é importante. Bola cruzada para dentro da área, vai fazer o Rui Depó. Domina o Rui Depó, facilita tudo para a defensiva da equipe do Manchester. Você lembra, Roque, o que eu falei quando entrou o Depó
ele entrou para segurar o resultado. Portanto, ele não fez esse gol para segurar o resultado de 2 a 0. E vem o Manchester, boa bola solta. Eles estão insistindo, mas eles estão acreditando muito no Pança. Eu acho que nem a mãe dele, com um bom resultado no vestibular, acreditava tanto no Pança. Acho que nem os filhos acreditam tanto no Pança como a meia cancha do Manchester. Mas ele tem um bom domínio de bola. Se viu ali que se não fosse a bola, ele teria feito domínio cruzado. 2 a 0 ao placar, já vamos avançando no tempo de jogo. Uma belíssima tarde aqui no Trifolhão. Você nos acompanha aqui em Framboja, Federação das Repúblicas Autônomas de Botucatu, Jequitinhonha e arredores. Pirate TV, original que nem você. Futebol e transmissão de qualidade? Assine DirecTV Go. Ih, rapaz. Pegaram um empurrão ali no Pança, jogou o Pança no chão, passou ali a mão na cintura do Pança. Estão se estranhando os dois ali, o Pança foi atingido pelo adversário, né? E aí, isso o juiz não vê. Mas não, isso a Pirate TV mostra. Não viu porque não quis. Não quis porque não viu. Ou quis e não viu. Ou viu e fez que não viu. Ou viu e ficou ali, vendo. E o Pança está no gramado ali ainda e o jogo segue. Roque, oi. Só para avisar que o Pança está oscilando o próprio nome, a Pança, então a gente sabe que ele não morreu, ele continua vivo ali, caído no campo. Tá? Respira sem aparelhos. Respira sem aparelhos o Pança. Tá bem, tá. Eu acho que tá legal o Pança. Ele tem movimentos ainda peristálticos na mão esquerda, o que prova que alguma coisa ali está acontecendo. E como o juiz está pensando que é enrolação do Pança, que o Pança só está andando de barriga, aí o juiz mandou seguir o jogo. O jogo continua, o Pança continua caído. Tem muito jogo pela frente para o Pança continuar ali. Lá pelo lado esquerdo vai trabalhando o Manchester. Bola solta para o campo de ataque, vai Freud. Um domínio clássico, um domínio psicológico. Ele solta, tá todo mundo livre lá pelo lado direito, caiu pro Pelanca. Pelanca dominou, clareou, sob os olhares atentos do Pança. Toque pra dentro da área, impedido. Tá valendo nada não. Tá valendo nada não, porque agora ele percebeu, depois de 5 minutos, que o Pança tá praticamente ali esvaído. Roque. Oi. O Pança não joga, mas ele fica deitado melhor do que muitas outras pessoas que eu conheço. Uma posição desagradável, né? Nesse momento o Pança ele precisa ser removido dali porque ele pode atrapalhar o jogo, no mínimo. E o juiz, percebendo isso, rapidamente chamou o serviço da maca que vai retirá-lo de campo nesse momento, como a gente está vendo aí nas imagens da Pirate TV. Veja aí mais uma vez, olha, mais uma vez... Na maldade o jogador do Atlético. Maldade, tem que expulsar, tem que ir para fora. Tem que, olha só essa passada na cintura do Pança, uma nessa agressão, hora que machucou, né? Nessa hora e ele vai machucou. passar mais uma vez a mão na cintura dele. Aí, cenas explícitas aqui no gramado. Na terceira eu chamava pra sair. Ok. Oi. E o Rolando veio na hora que ele foi sair pra cantar um pedaço de sofrência pra ele, mas daí o pessoal da maca foi mais rápido embora. Temos já passados 40 minutos deste primeiro tempo, 2 a 0 para o Atlético de Mandirituba, que vai carregando a bola pela meia. Toque agora pela esquerda para Ruindepó. Ruindepó, olha a classe, a garbaldia do garoto. Toque de Carcanhar. Tentaria a devolução com uma jogada de efeito, ela vai sendo pela linha de lado e parece que temos aí a volta do Pança. Tudo bem com o Pança, Pança está recuperado, vai voltando para a partida com 2 a 0 para o Atlético de Mandirituba. Depois eu vou conversar com os dois rapazes que trabalham com a maca aqui, dois rapazes muito simpáticos que eles têm mais para falar do que os jogadores do campo. Agora destacar o milagre da medicina que é a vida do Pança. Ele estava 5 minutos em praticamente morte súbita e agora ressuscita o terceiro dia. Está muito bem o Pança, um milagre da medicina. Cavando. Limpou bem ali a marcação. A bola solta para o Pogobol. O Pogobol do amor. Ele pedala. Encara a marcação, abre pelo lado esquerdo. Estou sentindo um bom momento. Boa jogada. Vem descendo, cruzamento para dentro da área. Afasta a marcação. Sobra para o bode. Bom lançamento. Aí indo para ninguém. A equipe está perdida em campo porque hoje
O Pogobol não está bem na armação das jogadas. Ele se perde um pouco ali no setor de meio campo para avançar. E um dia péssimo do Rolando, que a gente não está entendendo por que hoje ele joga tão mal. E, sei lá, é uma coisa inexplicável, porque ele é candidato a melhor do mundo, na minha singela opinião. E hoje não joga bem. Não joga bem, não está bem. Tá ruim, tá horrível. E vai ali o Versátil. Feio. Nossa, Só que mais atrás o chute forte pra tá fora. louco. Como tá ruim. Meu Tiro de Deus. meta. Tá ruim. Direct TV, original que nem você. O jogo que você procura está na DirecTV Go. Assine já! Fazer o quê, né? Vamos lá. Roque, Oi, voltou. vai, Oi. vai vir lanche pro campo ou não vai vir? Porque até agora, né? Eu tô aqui. Eu tenho minha coxinha aqui. Depois eu pego. Isso é um depois eu problema. pego. Isso é um Tá, problema. depois eu pego. Isso é um Metadinha tá de boa. Problema seu. Só seu. Tiro de meta ali para cobrança da equipe do Manchester. Geleia. A explicação técnica do restaurante aqui do Trifolhão, que se por acaso leva um lanche ali para o Júnior na beira do gramado, o Pança pode roubar. Pode falar mais. Ó, o camisa 5, preste atenção no trabalho de contenção do camisa 5, o R de Pó, que está jogando no Atlético para tentar segurar esse resultado de 2-0. Não deu tempo de pegar minha coxinha, mas tá cruzamento pra dentro, tá na cabeçada pra fora. Agora o Suado tá muito bem quando apita o árbitro. Apita ao centro do gramado. O senhor... o senhor... O Júnior, será que pegou já o nome do árbitro da partida? O senhor irmão do Rodinei apita ao centro do gramado, fim de papo, fim de primeiro tempo. Você veja aí a boa jogada envolvendo o Pogobol e um excelente Suado. Fim de jogo, fim de primeiro tempo, 2-0. Você vai vendo os replays, as duas equipes vão saindo para o gramado, saindo do gramado, indo para os vestiários para dar aquela acalmada, aquele resfriado, aquela resfriada. E vamos para o gramado diretamente com o repórter Júnior. Roque, a gente vai entrevistar aqui o jogador Pança do Manchester. Então, Pança, como é que foi esse seu primeiro tempo para você? Olha, a gente seguiu a risca o que o professor falou. Os caras estão entrando firme na gente, a gente não estava esperando isso. O chão, a grama está um pouco pesada, mas eu prometo que eu vou voltar para o segundo tempo e determinado e vou fazer gol de bicicleta, no mínimo. Maravilha, Pança. E a raiz quadrada de 144, qual é? Deixa eu pegar o celular aí, só um pouquinho. Presta o celular para fazer uma raiz quadrada aí. Tá bom, Pança. Muito obrigado pela sua participação, viu? E boa sorte no segundo tempo. Vou ouvir o que o professor tem para dizer, mas eu prometo para a torcida que garra não vai faltar. É o Pança prometendo um gol de bicicleta no segundo tempo, Roque. Doente, é isso, né? Então, a gente está aqui com o jogador Doente agora, que vai dar a entrevista. Doente, o que você atribui a essa essa vitória até o momento? O Doente, visivelmente emocionado aqui dando a entrevista pra gente. Doente, conta pra nós, afinal de contas, qual que é o plano para manter essa vantagem no segundo tempo? Muito obrigado, Doente. Ele vai morrer. Para dizer pro pessoal da cabine que o bafo dele é bem quentinho. E ele se doou no campo, a gente vê realmente esse jogador cansado e realmente um jogador muito cansado. Oi. Roque, estamos aqui com o Freud, né? Freud, quais são as suas palavras nesse momento? Não foi um jogo muito bom, né? Foi um jogo mais ou menos, mas eu preparei um negocinho aqui pra vocês. Claro, pode mostrar. Atenção, gente, alguma coisa que o Freud trouxe para nós? Hoje me vejo só eu e minha mente. Externalmente, claro, de repente. Posso vir a ter novamente, mas não. Afinal é uma nova mente, sem você que me deixou em pedaços, sem você que me deixou para trás, sem você que me deixou doente. Estou feliz? E a você só digo uma coisa, lamente. É isso aí, galera. Obrigadão, valeu?
é o momento mais construtivista de Haroldo de Campos que eu já vi num campo de futebol em toda a minha vida. É com vocês na cabine. É o talento real dele mostrando emocionado aqui no intervalo, né? Tô emocionado. Ele que jogou razoavelmente bem, mas a poesia é bonita, realmente emociona a gente. Muito obrigado pelas palavras aí do jogador do Manchester. A gente se emociona. Se recompõe, a gente se Roque. emociona. Se recompõe. Porque a gente está fazendo um trabalho no futebol há mais de 27 anos, 35 dias e 8 horas. E a primeira vez que eu olho o olhar do meu técnico aqui do lado esquerdo, família chorando, camisa né? preta emocionada, eu estou emocionado. Ele tá chorando. Eu estou emocionado. Eu não consigo. A gente vai para o rápido intervalo, já voltamos. Vamos pro intervalo. Tantos serviços de TV deram um nó em sua cabeça? DirecTV Go explica. Episódio 1. O que é a DirecTV Go? A DirecTV, um dos principais players de serviços de TV no mundo, em 2021 trouxe ao Brasil a DirecTV Go, com TV ao vivo e streaming tudo em um só app. Uma programação completa e 100% online, incluindo canais de TV, conteúdos on demand e premium. Ou seja, tem seus canais favoritos da TV aberta e fechada, tem as melhores séries e filmes, tudo on demand, sem contrato anual, aparelhinho ou cabo. Basta um cartão de crédito e pronto. Contrate quando quiser, cancele quando bem entender. É só se cadastrar em directvgo.com.br para ter acesso imediato e assistir DirecTV Go no seu navegador de internet ou pelo app para TV ou smartphone. Não sabia o que era DirecTV Go? Agora você sabe. Entreter na sua casa o melhor da TV ao vivo. Ou streaming com milhares de filmes e séries. Fique com os dois. Chegou o DirecTV Go. Mais de 70 canais de TV e catálogo de streaming. Tudo em um só app. Acesse directvgo.com.br e experimente grátis o melhor da TV e streaming juntos. Uma pena que a gente estava tanto tempo parado, né? Que a qualidade do jogo a gente sabe que vai diminuir, né? Eles não vão estar jogando aquele bolão que eles estavam jogando no primeiro tempo. Verdade. Oportunidade de zoar mais. Muito boa tarde para você que nos acompanha. Voltamos, show do intervalo aqui no estádio Trifolhão. Mais uma grande partida que você está acompanhando na Pirex TV. E vamos agora para os melhores momentos deste primeiro tempo. Primeiro tempo bastante movimentado, grandes oportunidades para as duas equipes. Um jogo taticamente bonito de se ver, com a torcida empolgada, a charanga fazendo espetáculo, sendo a melhor em campo. E você vai acompanhando. Por enquanto vai chovendo também aqui em Framboja. Uma chuva fraquinha, mas talvez possa prejudicar um pouquinho o gramado na segunda etapa. Você tá vendo aí os melhores momentos deste primeiro tempo. E grandes momentos neste primeiro tempo, né, Bartolomeu? Olha só, o cumprimento do árbitro, a mão na pancinha, aquela coisa bonita, aquela coisa Essa foi a parte amigável. que ele dedurou a selfie, né? É muito importante olhar a regra, né? Primeiro olhar a regra do futebol e depois cumpri-la. E o árbitro cumpriu. Demorou um pouquinho, mais uns 15 minutos para cumprir a regra, quando deu cartão amarelo para o jogador que estava aí tirando fotografias. Ele só não deu vermelho porque uma das selfies foi justamente com o árbitro. E aí ele deixou passar. O jogo muito movimentado, craques em campo, vimos aí um belo primeiro tempo. É um 2-0 para o Atlético de Mandirituba, onde a gente esperava um certo favoritismo da equipe vermelha, do Manchester, por conta da sua grande estrela, o camisa 7, que é o Rolando, que não se ouve bem nesse primeiro tempo. Vamos ver o que vai acontecer no segundo tempo. E o cruzamento perfeito, que você vê como pega bem na bola esse jogador do Atlético de Mandirituba, né? Pega muito bem na bola e a qualidade do futebol brasileiro. E a falta de sorte do Rolando quando bate o pênalti. A gente vê aí que ele colocou a bola ali no bairro vizinho. Mas coisas que acontecem no futebol. Ele que teve a chance de colocar
de novo o Manchester no jogo, que perde por 2-0, e a gente vai acompanhando aí o Atlético de Mandirituba, indo menos, porém mais efetivo. A gente vai para um rápido intervalinho e já a gente volta com muito mais de Atlético Mandirituba e Manchester United. Tantos serviços de TV deram um nó em sua cabeça? DirecTV Go explica. Episódio 1. O que é a DirecTV Go? A DirecTV, um dos principais players de serviços de TV no mundo, em 2021 trouxe ao Brasil a DirecTV Go, com TV ao vivo e streaming, tudo em um só app. Uma programação completa e 100% online, incluindo canais de TV, conteúdos on demand e premium. Ou seja, tem seus canais favoritos da TV aberta e fechada, tem as melhores séries e filmes, tudo on demand, sem contrato anual, aparelhinho ou cabo. Basta um cartão de crédito e pronto. Contrate quando quiser, cancele quando bem entender. É só se cadastrar em directvgo.com.br para ter acesso imediato e assistir DirecTV Go no seu navegador de internet ou pelo app para TV ou smartphone. Não sabia o que era DirecTV Go? Agora você sabe. TV ao vivo ou streaming? A gente só sai daqui com uma decisão. Escolher o que assinar não tem que ser um problema. DirecTV Go é TV e streaming tudo num só app. Os maiores canais ao vivo e os melhores filmes e séries. Acesse directvgo.com.br e experimente grátis. Olha o casal. Né? Belo casal. Belo casal. O amor está no ar aqui acompanhando a transmissão. Muito obrigado pela presença do casal ali. Dizendo, somos separados? É? Ah, tá. Tudo bem. Eles estão se comunicando com a gente. Viemos ver nosso... Ah, tá. Os pais. Muito bem. Que bonito, hein? A importância dos pais apoiarem sempre. Muito obrigado. Os seus filhos. Muito legal, muito legal. Que bacana isso. Roque. Vamos para mais um intervalinho e já a gente volta. Pirei TV, original como você. Entreter na sua casa o melhor da TV ao vivo. Ou streaming com milhares de filmes e séries. Fique com os dois. Chegou o DirecTV Go. Mais de 70 canais de TV e catálogo de streaming. Tudo em um só app. Acesse directvgo.com.br e experimente grátis o melhor da TV e streaming juntos. Tantos serviços de TV deram um nó em sua cabeça? DirecTV Go explica. Episódio 1. O que é a DirecTV Go? A DirecTV, um dos principais players de serviços de TV no mundo, em 2021 trouxe ao Brasil a DirecTV Go, com TV ao vivo e streaming, tudo em um só app. Uma programação completa e 100% online, incluindo canais de TV, conteúdos on demand e premium. Ou seja, tem seus canais favoritos da TV aberta e fechada, tem as melhores séries e filmes, tudo on demand, sem contrato anual, aparelhinho ou cabo. Basta um cartão de crédito e pronto. Contrate quando quiser, cancele quando bem entender. É só se cadastrar em directvgo.com.br para ter acesso imediato e assistir DirecTV Go no seu navegador de internet ou pelo app para TV ou smartphone. Não sabia o que era DirecTV Go? Agora você sabe. TV ao vivo ou streaming? A gente só sai daqui com uma decisão. Escolher o que assinar não tem que ser um problema. DirecTV Go é TV e streaming tudo num só app. Os maiores canais ao vivo e os melhores filmes e séries. Acesse directvgo.com.br e experimente grátis.
Vamos ver os gols então deste primeiro tempo. Aí, bola cruzada para dentro da área. O toque perfeito, preciso. Perfeito, toque de prima, né? Toque de prima. E dá para perceber como o Reinaldo está em forma. Você viu que aquela hora ele tentou o cruzamento, tocou muito bem na bola, não foi feliz no cruzamento e agora faz esse gol batendo de prima, de chapa, do jeito como deve ser, fundamento do futebol. A gente aprende isso na escolinha quando a gente é da categoria de base e o Reinaldo foi feliz na marcação do primeiro gol do jogo do Atlético de Mandirituba. E aí também o erro do sistema defensivo, o zagueiro caiu da varanda e complica, dá espaço e chega o Atlético Mandirituba. Você veja aí também o primeiro gol. Bola pra dentro da área, o escanteio bem batido. Muito bem batido o escanteio e esse aí é o segundo gol já do Bode, né? Bode que fez também batendo de prima, ele já tinha feito uma tentativa, uma jogada infantil que o jogador não deve fazer e tentou fazer um golzinho de ombro, fazer uma graça, acertou o travessão e agora fazendo o fundamento funcionar, colocando a bola no gol, 2-0 para o Atlético que tem mais tranquilidade para a segunda etapa. Você vai vendo aí o gol mais uma vez do Bode, segundo gol deste primeiro tempo, intervalo de jogo que você vai acompanhando aqui com exclusividade no Play TV. Temos o Pança para conversar com você, Junior. É verdade, ele está chegando aqui para conversar comigo nesse momento. Ele está chegando para... Ele está aqui... Eu acho... por enquanto não. Bom, você vai vendo aí os jogadores trocando passes. Aqui, agora sim, vamos lá. Roque. Oi, informação, Juninho. Estou aqui com o jogador Pança do Manchester United que tem uma promessa para esse segundo tempo. Qual é a promessa, Pança? Como eu já vinha dizendo, nossa expectativa de empatar esse jogo, quem sabe virar. Mas são palavras fortes, hein, Pança? Comigo não tem impossível. E vamos pro jogo, vamos pro pau. Isso aí, é o jogador Pança entrando com sangue nos olhos no segundo tempo. Bonito. Ou conjuntivite, não tenho certeza. E você vê a importância de se ter firmeza, estar confiante no gramado. E fez um bom primeiro tempo o Pança, né? Principalmente aqueles momentos ali que ele ficou deitado no gramado. O melhor foi a coxinha que me trouxeram aqui. Mas o Pança realmente jogou muito bem. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Uma coxinha de catupiry bem frita. Vamos para o segundo tempo, as duas equipes já estão no gramado, bola que rola. E você que acompanha no Play TV original, que nem você. Começa o segundo tempo aqui no Trifolhão. Você acompanha todos os detalhes e vem agora o Manchester. Vai fazer, perde o lance na cara do gol. E o Rolando com muita velocidade, com muita perspicácia e atento à partida, acaba perdendo onde a segunda bola. Aquilo que eu falei pra você no primeiro tempo, o Rolando fica ali, cozinhando, fica ali na área, só esperando um bom momento. Ele pode não estar hoje num bom momento, mas a qualquer momento ele pode resolver uma partida. E eu consigo já ver a presença em campo do McDominay. Esse é o nome mesmo? McDominay? McDonald feliz? Não, pode falar. McDominay. E aí o João Mato também está em campo. E veja só, de cabeleira. É um milagre capilar. O Cavando. O Cavando que realmente é um jogador excepcional, diferenciado. E o Manchester não tem outra ideia. Tem que ir pra cima, tem que empatar essa partida. O Cavando que entrou careca, saiu careca e volta cabeludo. Vem uma Mandirituba. É a alteração que o técnico Mark Knopfler fez pro segundo tempo. Errei, Bode. Bode abre a jogada para dentro da área. O toque pro Suado, confusão. Afasta a marcação, ele tira o jeito que dá, afastou errado. Chute, Spá! O goleiro Geleia! Um dos melhores goleiros do mundo, a gente está vendo aqui, o Geleia. Demais o Geleia. Eu acho que ele vai para a Copa esse ano. Formação, Junior. Não, é que a gente tá contando aqui, parece que tá faltando gente no Mandirituba. Tá parecendo que tá faltando jogador no time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando mesmo. Tá faltando 1, 2. Tá faltando gente no jogo. Tá faltando 2, pelo menos. O árbitro não notou essa diferença aí. Bola cruzada para dentro da área, perna direita, levantamento forte, a cabeçada sai, afastando a marcação da equipe do Manchester. Sobra para Bode.
Trabalha bem ali pelo setor esquerdo. Pedindo aproximação, inversão de jogada. Dentro da área para Errei, dominou, cruzou. Vale nada. Estava impedido o jogador do Atlético, realmente correta a marcação. Aí você vê o detalhe do Rolando. Craque, melhor em campo nesse momento. Ele deve estar com gripe, né? Porque toda hora ele coloca o braço no nariz. Por isso tem que jogar, né? Jogar com cuidado. Eu acho que foi a proximidade com o doente. Tiro de meta ali, Geleia. Lança pro campo de ataque, ela cobre o Pança. E que categoria do Pança de deixar a bola passar, né? É inteligência, né? São jogadores raros. McDonald's tentou arremate, foi parado com falta, o juiz nada dá, agora ele marca. Agora ele marca com 2 segundos de atraso. É a perspicácia e a inteligência do árbitro de esperar a jogada Mas eu concluir. concordo. Ele marca. Eu concordo, Roque, porque o juiz tem que marcar na certeza. Ele deve ter esperado esses 2, 3 segundos para pensar, será que marco? Será que não marco? Será que não marco? Marcou, acertou. A grande oportunidade. Vamos ver se o Rolando faz o gol. Agora, o Rolando é um baita de um batedor. Pelo jeito não é ele que vai bater. São aqueles segundos sempre de dúvida que a gente tem na vida. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, Bandeira tem, o juiz tem, a Charanga tem. Que música que nós vamos tocar sempre tem. Isso, inclusive acho que já tocaram até uma música de casamento aqui. Vai pra falta o Manchester. Bem Rolando tocado. não vai pra bola. Precisa diminuir a vantagem, o Rolando não está bem. Está abdicando de jogar hoje, Rolando. Ele tá tão bem em campo que ele prefere não ter que expor demais a sua qualidade, a sua destreza. Vai pra falta, Antônio Manchester. Bola parada, perna direita, bateu por baixo. Bateu mal. Quase acertou o câmera ali ao lado direito do gol do goleiro do Mandirituba e é escanteio. Vai Pança na bola. Primeiro escanteio deste segundo tempo, estou anotando aqui. Então 3, 2, 1, vai. Vai pro escanteio, bola pra dentro da área. Opa! E aí ele dá o pênalti. Aí ele marca o pênalti. Eu tô em dúvida. Ombro deslocado, sentindo muito saudades de sua mãe, de sua infância, onde passou no sul da Bahia por mais de 15 anos antes de começar a ser um jogador de futebol profissional, caído no gramado, jogador do Manchester United. Mas eu tô em dúvida se quando eu sair daqui eu vou pro restaurante ou eu vou num barzinho com os amigos. Tem um barzinho muito bom aqui próximo do Trifolhão. E marcado o pênalti pro Manchester. Marcou o pênalti porque a jogada realmente foi violenta. Quando o jogador visa o adversário e não a bola, marcada a falta. Se é dentro da área, logicamente tem que se marcar a penalidade. A primeira vez no jogo que o juiz foi convicto num lance. Vamos aí ver no replay o motivo dessa penalidade. Ih, rapaz! Olha o detalhe da mordida do suado. Aquela mordiscada que dá até fome, de boca cheia, né? É pênalti, então, para a equipe do Manchester United. Vai pro pênalti, então, o Rolando. Rolando, ele vai pro pênalti. Rolando, bateu! Gol! Uma besta enjaulada com ódio, é gol do Robozão, o Android de 526, 512 mega, com espaço, tesão de botar a bola na rede. Com certeza resolveu seus problemas pessoais, voltou mais leve, fotografando melhor, fazendo mais poses e marcando gol. Rolando que, eu falei, a qualquer momento ele pode colocar o Manchester no jogo de novo e fez o que fez porque fez o que fez. Roque, Juninho. O técnico acabou de se despir completamente, perdeu completamente a noção aqui no campo, extasiado com o gol da sua fera Rolando. Quando ele quase se despiu, saíram as imagens ali do close que estavam dando nele. E eu acho que temos jogador em campo. É o 14, doente. Não está se sentindo bem, acho que ele entrou agora o doente. E era aquele jogador a menos que o Atlético de Mandirituba tinha.
Eu recebi informação nos bastidores de que ele estaria com um piriri e por isso pediu um pouquinho de tempo para poder voltar a campo e está aí no campo de novo com toda a sua energia para participar da partida. Não, tá de volta. Um pouquinho atrasado o doente. Tá trabalhando a jogada ali pelo lado esquerdo, o Pança. Cavando dentro da área. Ele que foi pro intervalo careca, fez um belíssimo implante capilar. Inclusive, bom, não tô precisando, né? Mas ele voltou aí com uma excelente cabeleira. Eu quero ouvir mais sobre o Cavando quando tenta chegar ali aqui pro do Manchester United. Sobra pro Atlético Mandirituba. Pirate TV, original que nem você. O jogo que você procura está na DirecTV Go. Assine já! É o Cavando no detalhe. Detalhe muito importante do Cavando, esse jogador, para quem não sabe, nascido em Franca, interior de São Paulo, terra do saudoso Guaraci Oliveira, também dos queridos Jean e Giovanni, autores do hit O Grande Amor da Minha Vida. Dá uma palhinha aí no cantinho rabiscado do verso, ela disse: meu amor, eu confesso, tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Grandes expoentes do nosso sertanejo que se refere a tudo que vem do interior ou do sertão. Sertão, no caso, é nordestino, né? O Nordeste, que faz lembrar o grande atacante Foguinho, eterno camisa 9. Aquele inesquecível ataque do 15 de Bicuri, aquele que fez dupla de ataque com o Tito Malaquias. Lembro bem do Tito Malaquias. Tito Malaquias, camisa 9, imperdoável. Ele que fez dupla de ataque tempo atrás. Aliás, que nos presenteou com a marchinha do Leão do Rosário, evento típico que agitava a região norte do Astolfo Dutra, uma cidade do inesquecível Trem do Odair, onde sambava e nunca acabava. Sensacional, sensacional. São outros tempos do futebol. Informação. O Cavando acabou de cavar um cartão amarelo para o time adversário. Inteligência do Cavando. A inteligência, o alto QI. Ele fez física nuclear em alguma universidade estrangeira, Juninho? Oi? Ele fez física nuclear em alguma universidade estrangeira? Eu não sei, mas eu vou perguntar para ele assim que a gente tiver o final do jogo. Porque é realmente uma inteligência diferenciada esse jogador. Você vê que o Manchester, nesse segundo tempo, além de ter feito o gol que o coloca no jogo de novo, deixou acuada a equipe do Atlético, que até agora não deu trabalho para o Geleia, que poderia ter trazido um gibi para o campo e tendo ali lido um pouquinho que a bola não chega para ele. Vai trabalhando no campo defensivo a equipe do Mandirituba. Perdeu, apertou, soltou, vai fazer, rolando! É o melhor do mundo! Ele que fez as pazes com a sua esposa no intervalo do jogo, teve que passar a noite toda dormindo no sofá, num calor danado, neste clima sueco, primaveril, ele empata o jogo demais, um homem, uma máquina, uma besta enjaulada, chega! Aquilo que eu vinha falando, as questões externas, às vezes, elas podem atrapalhar o desempenho do jogador. Então resolveu no intervalo do jogo, voltou e já está arrebentando o jogo. Como ele toca bem na bola, você vê ali no replay, veja, né? Ele aproveita, o Cavando aproveita a falha da defensiva do jogador do Atlético, o passe do Pança, e bem posicionado, o Rolando faz o gol de pé direito, como tem que ser. Rolando, esse é o craque que, na minha singela opinião, deverá ganhar a bola de ouro. Inclusive, bola de ouro que deve sair no final do jogo. Roque. Informação. Não, só avisando que o jogador Rolando, inclusive, prometeu que ele ia fazer com que ele estava escutando sofrência no começo e agora ele vai estar levando a sofrência para o time adversário. Muito bem, bela ideia, sensacional ideia, apoiado. Vai trabalhando no campo defensivo a equipe do Mandirituba, Bode. O Mandirituba que abriu 2 gols de diferença, agora vai fazer o terceiro, limpou, não vale nada. Ia perder o gol ainda. 2-0 é um placar perigoso. Já diria o filósofo do futebol, Nelson Nogueira, né? E aconteceu. Manchester foi lá,
com toda a tranquilidade. E o trabalho do Mark Knopfler, seu técnico, que colocou o cabelo no cavando. Formação, Juninho. Não, a gente vai estar substituindo agora aqui no time do Manchester o jogador número 5 pelo jogador número 20. Eu não sei qual é o nome deles, mas eu sei os números. Então daqui a pouco o Juninho traz aí os nomes, tenta chegar o Manchester para tentar virar o jogo. McDominay, perna direita, vai tentar arriscar, tá pedindo rolando, manda na máquina. Ele protege bem com a perna canhota, trabalha mais atrás com o João Mato. Daqui a pouco alteração, cruzamento para dentro da área, para Cavani na cara do gol, vai fazer, não vale nada, tá impedido. Já estava em posição irregular, com um cabelo de vantagem com o zagueiro, aí o juiz tem que marcar mesmo, Bandeira foi assertivo nesse lance, tem substituição ali na equipe do Manchester. Maguila em campo, daqui a pouco o Maguila em campo. Juninho daqui a pouco traz o detalhe, nosso repórter Juninho, aí você vai vendo o lance do Tarô. Cruzamento astrológico dentro da área para o belíssimo domínio no Cavani, mas não valia mais nada. Se ele tivesse com a careca ainda poderia ter feito o gol, mas como está com o cabelo, o que atrapalhou no ataque do Manchester e segue 2-2. Doente, boa jogada. Acaba sendo desmarcado. Bola aberta agora lançada, passe. Sai perfeito. Volta o Manchester. Como toca bem na bola esse pó, né? É muito bom jogador esse camisa 5 do Atlético. Proporcionou inclusive o contra-ataque do Manchester. É uma inteligência diferenciada. O jogador precisa ser inteligente. Bola aberta agora na meia. Pode. Ele estava mais pela lateral, vai caindo mais pelo meio. Bom lançamento agora. Depô. E aí, o Depô estava à frente da linha. Ele como ele tem uma inteligência diferenciada, ele acaba sendo mais rápido do que a velocidade da luz. E aí o impedimento foi marcado. Mas eu tenho dúvidas na marcação desse impedimento, porque, na minha opinião, ele estava atrás da linha da bola quando o zagueiro, dava condições ao jogador do Atlético. E aí o Maguila preparado para entrar. Aí vamos ter finalmente a substituição aqui. O jogador número 20 está saindo para a entrada do jogador Maguila, número 5. Saiu o Tarô. Entra Maguila. Você viu o que no Tarô? Saiu o Tarô, porque agora o sol se escondendo. Oi, temos mais um caído no campo, só que agora é do Mandirituba. Me parece ser o doente. É o doente. Ele já estava doente quando entrou em campo, aí no intervalo ele voltou com um papel higiênico ali grudado ao calção, com certeza ele deve ir direto para o banheiro. Pirei TV, original como você. Transmissão de verdade é na DirecTV Go. Assine já. Tristex já se preparando para entrar, camisa 7 do Atlético de Madrid. Deve dar um pouquinho mais de velocidade, principalmente por causa da chuteira. Se ele tivesse com as duas chuteiras, ele jogaria pelo lado direito. Mas, como ele está com uma chuteira só e na outra ele tem a meia, ele vai jogar mais enfiado no meio para tentar um gol, uma arrancada que o Atlético precisa agora, porque ganhava de 2-0 e deixou empatar 2-2. Agora a balançada para o Cavani, tá impedido. Mais uma vez, o Cavani vai buscando impedimentos e ele quer também aumentar o seu score de impedimentos do Cavani. Ele quer aumentar o score de impedimentos, depois saindo daqui ele vai pro cabeleireiro, dá uma ajeitada na peruca. E a equipe do Atlético, com o Semeando, que é o técnico muito inteligente da equipe do Atlético, coloca o Tristec nessa faixa esquerda aqui do ataque da equipe na faixa direita do ataque, não na faixa direita mesmo do ataque, na direita do ataque da equipe do Atlético, na direita mesmo. Diga lá, Juninho. Não, a informação que a gente tem aqui, que a gente não conseguiu confirmar ainda, é que o Tristex perdeu 50% do patrocínio dele. Por isso que ele está entrando assim no campo. Aí é um problema econômico. Eu já achava que era uma tática do jogo em que ele, com a perna direita, sem a chuteira, porque a regra é clara, o jogador não pode entrar em campo sem um dos adereços de jogo. Ele deve emprestar de alguém a chuteira. Eu tenho a minha no meu carro, se ele quiser, fica à vontade. Roque. Formação. É que ele entrou justamente do lado daquele Bandeira que é mais novo, mais inexperiente, mais incompetente. Daí o Bandeira realmente não reparou nesse tipo de detalhe. É uma tristeza. Tá, então o Tristex já recuperado, fechou um patrocínio, tem uma
outra chuteira. É da Pode mesma ser marca? na intenção, Pode ser de uma outra marca. Pode ser de uma outra marca e a intenção, de repente, do jogador do Atlético é de esfriar o adversário, né? Deu esse, a gente chama na gíria do futebol, ele deu um migué para esfriar o jogo, entrar de novo e dar uma esfriadinha no Manchester que estava perigoso no ataque. Aí o Pogobol do Amor, lançou para Cavando. Voltou na frente, vai na cobertura, bem ali o Sendoglia. Bola aberta agora pelo lado esquerdo do Lacerda, arremesso manual. Toque ali do... completamente errado do Freud. Mas ele pegou bem na bola. Se tivesse alguém ali posicionado, é que não tinha posição de alguém do companheiro para receber a bola, porque o passe foi perfeito. Aí o Grisalho solta a bola, vai trabalhando a jogada pelo lado direito do Mandirituba. Juninho! Que foi? Tudo bem, embaixo, Juninho? Por quê? Você ficou sabendo de alguma coisa? Ok. O que estão fofocando de mim? O que estão... Daqui a pouco voltamos com o Juninho, bola solta ali dentro da área. E o Manchester tenta, né? Tenta chegar o Manchester. Tenta, mas só o Brasil é penta. Excelente comentário do nosso Bartolomeu. Comentário preciso e profundo aqui em Rudepol. Bola aberta ali pelo lado esquerdo. Bola solta lá pela ponta. Vai tentando desempatar a partida o Mandirituba. Tentou cruzamento, boa cobertura. Porque a zaga do Manchester é bem posicionada e é fácil de jogar. Juninho? E me disseram que são 45 minutos dessa chateação. Eu tô aqui. Mas eu falei pra você que eu ia ficar quieto. Eu tô trabalhando, é uma oportunidade. E daí? É Juninho. E daí que eu não sei nada de futebol? Qual é o problema de eu não saber nada de futebol? Eu não mereço uma chance? Ele tirou eu tô me o fone de ouvido, ele não tá vendo. O coach disse que eu podia recomeçar uma carreira. É isso que dá estagiário. Produção, porra, Me deixa! Me Chama deixa! outro repórter. Tá no ar ainda? Segue o jogo. Vem Cavando! Você vai se ligando em todos os destaques nessa excelente transmissão na Pirate TV. Rolando. A postura do Rolando melhorou muito, ele tá mais ereto, né? Melhorou, tá mais firme, né? Tá mais Sabendo firme, que vai chegar em casa, mais elegante, né? Sim, quando chegar em casa ele sabe que hoje tem. Hoje tem macarronada. Tem macarronada. Esse bairro italiano que estamos aqui. Em Framboja. Vai trabalhando bem a jogada ali a equipe do Mandirituba. Tem opção lá pelo lado direito com o Tristex. Recebeu. Eu falei que o Tristex ia ficar aqui do lado direito mesmo, né? Solta a bola na meia. Passe errado. Sobrou, vem bode. Encarou, olhou. Abriu, Tristex de primeira. Passa errado, afasta a marcação. Pirate TV. Original. Que nem você. Chega de sofrer com Pirata TV. Assine DirecTV Go. Agora uma pergunta importante aqui do nosso telespectador. Bartolomeu, você que é um grande conhecedor de futebol e de música, o que está tocando na charanga? É em dó maior, eu não consigo identificar a música, mas é em dó maior, certeza. Rock. Oi. Só para falar para os nossos espectadores, né, que o estádio Odinei Trifólio, o Trifolião, foi batizado em homenagem ao Gandula Odinei Trifólio, que foi enterrado depois no meio desse campo. Bem que eu senti uma energia um pouco negativa chegando por aqui no meio do campo. Rock! Temos uma invasão no campo, temos uma invasão de campo! E olha só, e olha, nesse calor sueco. Eu gostaria que até pedir para a transmissão para cortar. Né? Esteticamente terrível de ver isso aí. Chega de caçar link. Diz aí o protesto. Ainda as imagens transmissoras da partida mostram uma deselegância, uma falta. Normalmente as transmissões não deixam mostrar a pessoa que invade o campo. Né? E não pegaram ele ainda. Rock. Uma energia que ele tem, que ele correu o campo inteiro e não perdeu o fôlego até agora. A gente tem informações que o pessoal da PM não veio hoje para fazer a cobertura, então os próprios jogadores é que tem que dar um jeito de tirar ele do campo. E ele consegue correr mais que o Freud.
Eu acho que pegaram ele, o cara de cueca ali. Eu acho que o Freud foi conversar com ele sobre essa questão desse complexo que ele tem de entrar pelado em lugares para chamar a atenção. Geralmente é um problema de família, né? Isso é lamentável a gente ter num campeonato de tão bom nível, duas equipes de nível mundial jogando hoje, e a gente ter esse tipo de cena que é lamentável no futebol, do modo como a gente vai, as coisas tendem a ficar pior. E pelo menos se as condições meteorológicas e climáticas, né, Bartolomeu, garantisse isso, mas ele é lamentável. Sair nesse... Só me impressionou o vigor físico e o fôlego que ele teve para correr o campo inteiro. Lamentável, a gente pede desculpas por ter aí, mais uma vez, aí estamos torturando seus olhos. Eles colocam o replay ainda em plena falta do Atlético agora. Que coisa terrível, hein? O cara da imagem, pelo amor de Deus. Vai para chute ali, rolando, bateu, suado, na verdade, é o 9. Bateu, o goleiro pegou, em 2 tempos ele afasta. Grande goleiro esse Geleia. Muito bem o Geleia em campo. Grande goleiro, muito bem preparado. A forma física dele, preparo, tempo de bola, e sensacional. Altura, né? Altura também. É um goleiro relativamente alto, Geleia. O Cacilhas, da seleção espanhola, tinha 1,82 m e jogava muito também. Geleia mostra. E agora a bola pega na trave, quase a oportunidade do Atlético de Mandirituba. Ruim Depó. O Ruim Depó é bom de bola. Ele entrou no campo para segurar um resultado de 2-0. Os gols não foram culpa dele, logicamente. Manchester fez aí, através do Mark Knopfler, seu técnico, uma bela estratégia para empatar o jogo, conseguiu empatar. E agora o Atlético equilibra de novo as ações. Gil. Abre a bola lá pela esquerda, vem o Mandirituba. Mandirituba cresce na partida. Tentativa de toque ali para o Bode, afasta a marcação. Cai para Cavando. Tem a opção do Pança do lado esquerdo, recebeu, encarou a marcação, buscou com a perna direita, devolveu para o Cavando, cai para ele dentro da área, cortou, perdeu o lance. Que toque de bola esse Cavando, hein? Sensacional o que ele fez agora. Se não fosse o zagueiro, faria o gol. Aí o problema é o zagueiro. Zagueiro muito mal na bola, oi. Só lembrando que o Pança provavelmente não marcou porque ele prometeu que ia fazer um gol de bicicleta e assim não é possível, né? Não estava bem posicionado, né? Não estava bem posicionado e ele serviu Cavando, né? Bem, vamos deixar entrar? Essa é a dúvida. Vamos consultar o regulamento, já te falo. Bola cruzada para dentro da área, cabeçada do Ruim Depó, nas mãos do goleiro Geleia. Ruim Depó, mais uma vez, bem colocado ali. Se por acaso o Semeando, que é o técnico do Atlético, tivesse a mesma ideia do Cavando, de colocar cabelo no jogador do Atlético, teria feito gol. E o Pogobol muito bem na partida por enquanto, bem firme. Pogobol bem, joga bem. Todas as bolas, conseguindo os passes. Muito bem na bola, muito bem no jogo. E o Pogobol realmente é uma coisa meio anos 90, né? Vai então ali o Manchester, excelente jogada do camisa 39, McDominay. Cortando o goleiro, cortando o gol, cortando um pouco da grama e desperdiçando a oportunidade para o Manchester. Ele foi um McDominay feliz. Roque. Péssimo. Fala! O McDominay, na verdade, chegou uma informação aqui que ele tem presbiopia bem grave e deu para reparar no último lance. Que isso? Vem Cavando! Bola aberta lá pelo lado esquerdo, recebeu, encarou, tocou para Pogobol. Grande domínio do Pogobol, acaba desperdiçando a oportunidade. Você vê que o Pogobol faz o corta-luz, não aparece ali o Rolando, mas o corta-luz que fez com o passe fenomenal do Cavando foi uma bela jogada do Manchester. Você veja aí mais uma vez a jogada do Manchester. Boa, excelente jogada ali do Manchester. Tristex perde, sobra para Ruim Depó. Dominou, vai bater. Passa pelo lado esquerdo, vai para fora. Como pega bem na bola esse Depó, né? E a frieza do Geleia. A frieza da Geleia. Golpe de vista. Ele nem olhou, sabia que a bola era pra fora. Açucarada no Geleia, o Geleia faz aquele golpe de vista e ela vai pra fora. Roque. E vem. Fala! O jogador Freud acabou de discutir com alguém ali, que eu não sei se é uma pessoa da torcida ou se é o personal coach dele, que vai com ele aonde ele for. A gente tem até a recuperação das imagens. Quando a gente vê que ele sai de campo realmente ali, vai lá pra beira, tem um cara chamando, ele vai lá atrás falar não sei o quê. É verdade.
São os bastidores desta partida que você acompanha em todos os detalhes na Play TV. Freud solta para Pança. A qualidade e a destreza do jogador brasileiro abrindo a bola lá pelo lado esquerdo. Cavando, dominou. Perde para Rui Depó. Excelente partida, 2-2. Jogaço de bola aqui no Trifolhão. Rui Depó, tem opção lá pelo lado direito, preferiu tocar e tentar penetração, infiltração na marcação do Manchester, perde e cai para Cavando. Cavando avança, lado esquerdo, soltou para Pogobol, boa devolução para Cavando. Cavando para Pogobol, se abrir na esquerda, na direita, boa, abriu na esquerda, Pança cruzou na boca do gol, Pogobol, excelente Pogobol. Mais uma vez. Pogobol agora, mais uma vez. O Pogobol. Mais uma vez. Foi o Freud. Mais uma vez o Freud faz o corta-luz, não tem ninguém para receber, pensou direito, a jogada foi mal executada, mas o pensamento dele funcionou direitinho. E, inclusive, tem um ideário platônico, né? Porque no mundo das ideias realmente foi um belo gol. Um belo gol, uma bela jogada, lindo, lindo. O telespectador está tendo aqui momentos inesquecíveis. Realmente uma das grandes partidas do futebol mundial. E o Freud está sentindo. Fica a impressão de sentir alguma coisa na coxa ali, tá conversando o Freud. Vem ali agora o Mandirituba para fazer Suado! Deu uma mortiscada na bola, ela vai para fora. Não tá bem o Suado no jogo. O Suado não tá bem no jogo, mas foi uma bela jogada da equipe do Atlético agora. Juninho daqui a pouco vai buscar informação, lançamento ali para Cavando. Bola esquerda. Solta ali para Pança. Devolveu para Cavando, Cavando dentro da área, abriu para Pogobol, excelente domínio, cortou, boa jogada, soltou para Cavando, para Pogobol, vai chutar, limpou em cima da marcação. Que bela jogada, hein? Que coisa linda de ver essa jogada maravilhosa do Pogobol com o Cavando. Juninho, informação, Juninho. A informação é, na verdade, do nosso estádio aqui, quantos a gente teve, quanto de público pagante a gente teve aqui. A gente teve 12 pagantes e o resto é tudo família. Bela presença do público aqui no Trifolhão, bacana de ver a presença da plateia, vendo esse magnífico show de futebol. E uma excelente bilheteria também. Excelente bilheteria, com certeza vai dar para pagar o salário de todos os jogadores do time local. Toca agora para a entrada da área, Pogobol dominou. Pegou no braço na frente do juiz, o juiz mandou seguir, agora ele vai parar. E aí o Pogobol cai, ele vai dar o quê? Vai dar falta ou toque de mão? Ele deu a falta. Deu a falta, malandragem do Pogobol. Ele sabe quando deixa o braço para receber a falta? O zagueirão foi na dele e o juiz marcou, o árbitro marcou falta a favor da equipe vermelha do Manchester. Rocky. Que é... A pessoa discutindo com o Freud chamava Jung. E ele acha que qualquer tipo de tentativa de dizer qual é o relacionamento deles é uma coisa muito arquetípica. Interessante, muito bem. A filosofia em volta de um relacionamento entre jogador e coach. Vai pra falta então, Manchester. Pogobol preparado para o arremate. Você vê que o Rolando tá sem confiança hoje de bater faltas, né? Só no pênalti, vai para Pogobol, perna direita, bateu, colocada por cima na meta. Tentou ali fazer aquela falta mais colocada, de chapa do pé, ela passa por cima da meta e vai para fora. Ele fez colocado, mas colocou no lado errado, colocou errado, completamente torta a cobrança, como a gente revê aí o lance no replay. Ele vai para a bola, bem na bola, ele toca na bola, bem na bola, a bola sobe demais. Sobe demais, tá louco, horrível. Horroroso, credo. Tá difícil hoje. Tá louco. A casa, acaba esse jogo. Tá frio pra caramba. E olha a galera animando. No detalhe pra você, o 2-2, pegado, brigado. Chuva de papel higiênico aqui no gramado. Tem que tomar cuidado porque o regulamento da competição, que objetos atirados no gramado...
Roque. Desempata, jogaram uma cueca ali mesmo? Roque, Jogaram uma cueca, Juninho. Não, eu sei que foi gol, mas é que eu quero mostrar pra você não só o fato de que foi jogada uma cueca no campo, mas que o juiz guardou ela. Aparentemente as coisas estão bem ruins em casa. Guardou como se fosse um amuleto, né? Ver se dá sorte para ele depois do jogo. Quando ele for para casa, ele pode usá-la de alguma forma, sei lá, como... E até o papel higiênico ele guardou ali. Roque, o juiz está trazendo aqui os objetos pro lado do campo e pediu para guardar para ele, que ele vai levar para casa depois. E me parece que a cueca pode ser do rapaz que invadiu o gramado momentos atrás. Pode ser. Que é do mesmo modelo, mesma marca, quase a mesma cor, né? Quase a mesma cor. Vamos investigar isso, de repente traremos novas informações. 3-2 para a equipe do Atlético, que não faz um bom jogo e mesmo assim ganha. A gente não entende coisas do futebol. Uma belíssima partida, 3-2 para o Atlético de Mandirituba. Um clima primaveril, céu aberto, um sol sueco aqui no Trifolião. Bola chutada agora vai para fora, tiro de meta para a cobrança do Geleia. Pirei TV, original, tirei você. Pare de caçar link. Seu jogo está na DirecTV Go. Assine já. Vai vendo o detalhe, escanteio para a equipe do Mandirituba. Rudepó. Cruzada, bola cruzada para dentro da área, afastou a marcação. Vai tentar na contracarga chegar o Manchester. Boa bola para o Cavando, tá cansada a equipe do Atlético. Cavando, soltou para Pança, Pança dominou, vai fazer, não vale nada. E deu impedimento. A impressão que eu tive é que o jogador estava em posição legal e o Bandeira não foi legal com ele. Marcou impedimento do Pança, que, na minha opinião, melhor em campo até agora da equipe do Manchester, esse Pança aí, jogador que só não sabe a raiz quadrada, porém sabe jogar bola. Roque. Que? Só informação pra vocês, a cueca é azul, tá? Estilo sunguinha e aparentemente sem nenhuma marca de falta de higiene nela. Então um presente mesmo. Então com certeza não é a mesma do jogador, daquele menino que entrou só de cueca lá com o protesto. Informações detalhadas sobre cuecas é aqui na Play TV. Vem Pança. Carol, marcação, tem opção de Corrolando. Soltou pra Cavando, vai fazer o do empate, abriu, vai fazer Pogobol, vai fazer, esperou, vai fazer o gol, faz! Gol! Do Manchester! Pogobol, que nojo! É que como a última jogada, o jogador não estava impedido. Ó o Pança. Quando o Pança fez o gol, ele não estava impedido e agora tinha o impedimento, o juiz deu a lei da compensação e tudo bem, segue o lance, gol válido e gol marcado 3-3. E olha a frieza do Pogobol, a inteligência, a calma, a perspicácia, tirou do meio, jogada difícil. E ele está muito bem marcado. Bem marcado, se não for informação, o Rolando está caindo aí. O Rolando acabou de levar um cartão amarelo, inclusive, por estar enrolando no jogo. Vem, Rudepó. Tá 3-3, bola aberta. Aí você vai vendo o gol. O gol do Pogobol. Que tranquilidade, que calma. Que jogador esse... Pode chamar ele de Pogo? Ok. Oi. O Pança acabou de vir aqui pro lateral do campo dizendo vamos virar, vamos virar, vamos virar. A gente não sabe se ele estava pedindo algum tipo de música pro pessoal da arquibancada, mas eles não tocaram nada, tá? Ele só pode pedir música quando marca 3. Ele tá prometendo fazer um. Vai ter que fazer, vai ter que correr mais aí o Pança pra pedir música. Cavando. Tá pedindo o Pança, Cavando, botou na frente. Vai chegar ali o Manchester na cobertura. Que isso? Ele tirou a bola de terno.
Não foi nada isso aí. Excelente demais. Foi Ele tentou cavar um excelente pênalti. recuperação do Gil Mendes e o Cavando tentando cavar mais uma vez. Ele tentou cavar o pênalti, foi na malandragem e o juiz não foi na dele e vai tomar o cartão amarelo por simulação. Simulação, que é simulador, vai na autoescola. Mas simulou muito bem. Simulou muito bem. Tem Ok. qualidade para fazer isso, tem destreza, tem capacidade para simular. Simula demais o Cavando, olha só. Vai fazer curso Olha que de beleza. teatro. Olha que beleza. Rock, Uma belíssima simulação digna de uma palma de ouro. a, Fala! a informação que a gente tem é que Cavando, inclusive, acabou de voltar de uma temporada nos Estados Unidos, onde ele aprendeu os fundamentos da interpretação na escola Neymar de quedas e E tombos. reprovou no teste final, porque pra mim ele não passou, ele foi mal, ele simulou mal, tanto é que ele enganou nem o árbitro. Cavando que vem da belíssima Quedas do Iguaçu. Pogobol. Bola aberta lá pela direita. Tá 3x3, bola solta. Daqui a pouco vai ter alteração, viu? Tem a galera, o triozinho ali, preparado para entrar. Tô vendo Varanda, o Pelanca. Vem tentando chegar ali, o Manchester pede a bola. Rock. Não, só para falar que tem o pessoal do Manchester, as pessoas estão aquecendo ali do lado. Eu não sei se é para entrar no campo ou para fazer um show no final do campo. Não é para entrar no campo, não. Não é para entrar no campo, não. que Eles vai estão ter show fazendo uma final. coreografia. Eles vão tocar um pagode depois. Isso. E aí, em homenagem ao nosso estagiário, ao nosso repórter. Rolando, recebe a bola na entrada da área, solta ali pra... Rock. Aí o Cavando fazendo o passe na entrada da área, o Pogobol tá fazendo o quê? Ele tá na dancinha. A dancinha do na TikTok. trend. Ah. Vai malvadão. O jogo tá pegado, o jogo movimentado, 3x3, oportunidades a todo momento, bode, de regatinha. Grisalho. Agora, Bartolomeu, o Grisalho se chama Grisalho, mas não tem um cabelo branco. É porque é em homenagem ao seu pai, que é totalmente grisalho. Vai na insistência ali a equipe do Manchester, Rudeport. Uma solta para Grisalho. Pirek, TV. Original, queridos. Transmissão de verdade é na DirecTV Go. Assine já. O tempo vai passando aqui no Trifolhão, tá 3x3, tudo igual. Placar mentiroso, né? Porque o Manchester, no segundo tempo, joga muito melhor que a equipe do Atlético, principalmente na entrada dos cabelos do Cavando. Realmente, jogando com um a mais, né? Porque o cabelo do Cavando, quando ele tava careca, era um time. Botando o cabelo em campo, muda o esquema tático e o Cavando também. São Agora totais paralisa a partida. Totais méritos ao Mark Knopfler, técnico da equipe do Manchester, que colocou o cabelo no Cavando. Oi, Juninho. O juiz parou a partida para que ele pudesse amarrar o seu próprio sapato. É que quando o sapato do árbitro está desamarrado, a regra é clara e diz o seguinte: o jogo tem que parar, o árbitro tem que amarrar os sapatos, no caso da chuteira, e o jogo continua. Caso contrário, se for feito um gol, coisa parecida, tem que voltar, não pode, é ilegal. É o Bartolomeu em cima da regra, em cima do lance aqui no Pirec TV. As pessoas não leem as regras e às vezes querem comentar coisa que não sabe. É complicado. Acho ridículo, inclusive, essas coisas, colocar qualquer pessoa para comentar jogo que não sabe a regra. Rock, só para eu entender uma coisa, se alguém fizer 4, acaba? Não acaba não. Tá, ok, obrigado. Vem chegando ali uma Dirituba! Opa! Na frente do juiz, ele não deu, Geleia saiu. Pode dar o pênalti, mas Sensacional. pela confiança do árbitro, ele não deu nada, não. Esse árbitro está de parabéns, foi simulação do Correra, que tentou cavar ali um pênalti e não conseguiu, porque o juiz estava em cima do lance. Parabéns ao árbitro pela marcação. Geleia saiu muito bem na bola. Geleia é sensacional, esse goleiro do Manchester. A gente vê no replay agora, e não vê mais no replay, mas a gente viu ali na jogada que o Geleia saiu muito bem. E parece que tem... Olha lá, parece... Oi. Informação importante. Vai ter alguém cumprindo promessa, hein? Informação importante, bola solta pro Alguém Pança. cumprindo promessa no campo. Recebeu, vai avançando, Pança.
Clareou na cara do gol, vai fazer, perdeu! O Pança perdeu de bicicleta. Ele tá tomando cartão. E tá expulso o Pança. Tá tomando cartão. Ih, rapaz. Não pode. E ameaçou o árbitro. Roque. Fala, Juninho. Infelizmente não entrou com uma mountain bike que poderia dar mais tração para ele nesse momento do chute e acabou entrando com essa bicicleta muito não propícia para um jogo em campo molhado. E você analisando aqui a estrutura mecânica dessa bicicleta, realmente você veja ali o freio de mão, a parte do cabeçote da bicicleta, realmente. E aí a falta da suspensão. A falta da suspensão prejudica. Prejudicou, ele teve o arranque, ele não teve a estabilidade. Quando ele recebeu a bola já um pouco mais adiantado, porque o freio não estava funcionando muito bem. E aí, você vê aí no replay, a finalização foi em cima do goleiro. E aí, se ele tivesse muito bem colocado pelo Júnior, se ele tivesse com uma bicicleta mais apropriada, poderia ter feito gol de bicicleta, o que é também irregular pela regra do futebol. Tá aí o Manchester de regime, perde a Pança, informação. E o pessoal da música é realmente a coisa com mais sintonia que a gente tem nesse jogo. Bela música, são todos da Orquestra Sinfônica de Chicago, que vieram fazer parte aqui da charanga de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês, tá brilhantando o nosso espetáculo. Uma excelente playlist, bola cruzada para dentro da área, tá tudo igual, 3-3, jogo emocionante. Olha o toque! Ninguém chega para concluir, ela sai pela linha de fundo. Você vê como... Quando ergue o braço. Fim de papo aí, o Freud conversando com o árbitro, tudo. Ih, rapaz, que isso, ele tá colocando uma nota de 50. Ele colocou uma nota de 50 no bolso do árbitro e foi expulso. Ele tentou subornar o árbitro corretamente, o árbitro não entrou na dele, mesmo porque está filmando, poderia ser usado como prova contra o árbitro, e ele expulsou o Freud depois do jogo, que pode estar na regra. E, Roque, finalmente agora eu tenho o nome do trio de arbitragem, tá? Opa! Tá certo, e a gente vai encerrando aqui mais uma grande transmissão para você que nos acompanhou pela Pirate TV. Daqui a pouco teremos os melhores momentos para você acompanhar, ver que tudo de bom que rolou aqui foi coisa muito boa, um bom futebol, um céu iluminado, um sol ensolarado nesta tarde, de pouca chuva e de tempo aberto aqui em Framboja. Estamos aqui nas alturas dos Campos Gerais, perto de Nova Iguaçu, na altura do deserto do Atacama. Uma excelente partida, um grande jogo, 3-3, gol pra cá, gol pra lá, e infelizmente termina com uma cena terrível, que é a cena do Freud, o Freud, quando ele vai tentar subornar alguém, o suborno tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito. Tá certo, pessoal, um grande abraço pra vocês, fiquem todos com Deus, até a próxima.